Oi, meus amores, bom dia. Vamos de mais uma aula de história. Vejam, aula de história. Na página 61, os espaços públicos de uma cidade. Pois bem, vou dar só uma revisada nesse assunto que ele é pequeno, tá? Só para vocês dar uma lidazinha e entender melhor. Mas o espaço público de uma cidade. Vamos citar o espaço público da nossa cidade, não é isso? Aqui em Arapiraca, por exemplo, quais são os espaços públicos? Pronto, o Parque Ceci Cunha é um, né? O Bosque das Arapiracas, né? O Bosque da Arapiraca é um espaço público. Tem um parque de diversão e dentre outros tem são espaços públicos de uma cidade. E também temos o espaço público, mas com suas restrições, com suas regras, ou seja, tem suas regras para que para que você possa visitá-lo, ou seja, tem um horário de você visitar esse espaço público, né? Tem as formas de você entrar lá, ou seja, as condições que você está vestido, a roupa adequada que você está vestida, certo? Tem os horários, tem a roupa, as vestes e tem... E quais são os lugares? Bem, são os museus, porque o museu ele tem horário para estar aberto, que você possa ir. É um lugar público? Sim, é um lugar público, porém com restrições de horário para ser aberto e para ser fechado, de horários, a forma com que você vai, a forma que você vai vestido, tem isso, não é isso? Então tem algumas regras nesses lugares que são públicos, porém tem os seus horários. O hospital também é um deles. Se você for, é público, mas se você for visitar um paciente que esteja internado, você tem um horário de ir, né? Porque a visita, exemplo, é de 2 às 3. Você só entra a partir das 2 e sai antes das 3, né? Ou 3 horas em ponto. Você não pode ultrapassar esse horário. Tem essas regras. E as roupas também. Você não vai chegar de qualquer jeito e entrar num lugar desse. Não tem possibilidades, não tem como. E temos também bibliotecas. As bibliotecas são públicas, são, mas não tem o seu horário, tem suas restrições, como a Casa da Cultura, por exemplo, daqui de Arapiraca. Tem o seu horário de que você possa entrar, que você possa pegar um livro para fazer um trabalho. E tem o horário de fechar também e a forma com que você vai, ou seja, as suas vestes, como você vai vestido, não é isso? Você não pode ir de qualquer jeito. E tem também a prefeitura. A prefeitura é um lugar público? Sim, é um lugar público, porém tem suas regras. Não é aberto como o Parque Ceci Cunha, como o Bosque da Arapiraca, como a Perucaba, não é isso? Então tem suas restrições, mas não deixa de ser um local público, certo, meus amores? Só para vocês terem uma noção dos espaços públicos de uma cidade, tá bem? E agora vamos... E tem aqui o espaço privado e doméstico, não é isso? Qual é o espaço privado? O espaço privado é... O shopping é um espaço privado. Lojas são espaços privados, não é isso? Porque tem o dono. Você pode ir lá, tem um horário também de ir, né? Que não é aberto de direito às 24 horas. Porém, ele é um espaço privado porque tem um dono. Então, ele é um espaço privado. São lojas, são consultórios, são academias, são espaços privados. E o espaço privado doméstico. A nossa casa é um espaço privado. Pode
ir visitas? Pode, pessoas de fora pode, porém não pode ir a qualquer hora que quiser e não está aberto às 24 horas. É um lugar, é um espaço privado. A nossa casa é um espaço doméstico, porém privado. E cada casa tem suas regras de convivência, não é isso? Na sua casa tem uma regra, na minha tem outra. Temos horários de café, de almoço e de janta. Ou seja, tem casa doméstica, tem casas que têm suas regras. Você não pode falhar se o café da manhã for às 8 horas. Sempre é às 8 horas. Se o almoço for a meio-dia, 12 horas, sempre será às 12 horas. Se for o jantar, se for às 8 da noite ou 7 da noite. Não, perdão, não é 8 nem é 7. Às 19 ou às 20 horas, sempre será esse horário, não é isso? Então, tem casas que têm regras e tem casas que não têm regras, não é isso? As regras são menos... Tem regras, tem. Menos restrita. Pronto, então é esse o espaço privado, ok, meus amores? Então, vamos para a página agora, 64, o trabalho urbano e o trabalho rural. Vamos lá, meus amores, o trabalho urbano e o trabalho rural, na página 64. Eles são classificados em duas maneiras. O trabalho pode ser classificado em público ou privado. O público é aquele que é mantido pelo governo, certo? Tipo, a prefeitura é mantida pelo governo, escolas federais também é mantida pelo governo, os hospitais públicos é mantido pelo governo. E quem trabalha lá, os servidores públicos. Esse é o público, o trabalho público e o trabalho privado. Pois bem, o trabalho privado é mantido por uma pessoa ou várias pessoas. Exemplo, uma empresa grande como o Super 15, o Açaí, o Atacadão, são lojas grandes que agrega vários funcionários, tem vários empregados, não é isso? Então, aí quem mantém esses funcionários dessas redes privadas? O dono do comércio. O comerciante é quem sustenta, ou seja, o empresário, melhor dizendo, é o empresário que sustenta os seus funcionários, os seus empregados, ok? E vamos aqui para a parte ou seja, e a agricultura, né? Em um todo, o trabalho urbano e o trabalho rural. Então, temos aqui alguns setores do trabalho rural. Quais são? Agricultor, tratorista, veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo e o boiadeiro. O agricultor é todo aquele que cultiva a plantação, que colhe a sua plantação, tipo feijão, mandioca, que ele foi plantado e está colhendo, mandioca, frutas em geral, legumes, verduras, enfim, em um todo, que esse é o agricultor. E o tratorista é o que manuseia máquinas grandes para preparo de terras, o plantio das mesmas, né? Isso, plantio das terras e dentre outras. E o veterinário e o zootecnista andam junto. Por quê? Porque os dois, em conjunto, trabalham em prol dos animais, ou seja, para a vacinação, a alimentação, todo o cuidado, para que assim eles possam ser passados para a comercialização. Podem ser comercializados os animais, mas para isso tem que ter um tratamento antes de vacinação, de alimentação, toda uma série, tá certo? E quem cuida é o veterinário e o zootecnista. E aqui tem um engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo, ele vai analisar o tipo de semente para a plantação,
se aquela semente é adequada, se é boa, de boa qualidade. Então ele estuda tudo isso, estuda a terra, o adubo, né? O remédio que vai ser colocado na terra, que vai ser colocado na plantação, tudo vem do engenheiro agrônomo. E o boiadeiro? O boiadeiro é o que toma conta dos gados, não é isso? O boiadeiro que toma conta dos gados. Em grandes fazendas que tem vários animais, tem o boiadeiro, que o boiadeiro quem comanda aquela tropa de animais, os bois, os bois, os cavalos, enfim, aquela tropa de animais que toma de conta é o boiadeiro. Em grandes fazendas sempre tem um boiadeiro, certo, meus amores? E aqui na outra página temos os aspectos do comércio na zona urbana. São operários, feirantes, comerciários, escritórios e advogados. Os operários, eles sempre têm que estar sempre estudando porque sempre vai surgindo máquinas e outras coisas para inovação. Então, eles têm que estar sempre em estudos para que não fuja da tecnologia, certo? Tem que estar sempre atentos a inovações para estar sempre preparado para operar as máquinas, são os operários, ok? E os feirantes são os que dão feiras, né? Eu acho que vocês já foram no mercado público aqui de Arapiraca, ali são os feirantes, que eles dão feira, tem as suas bancas ali na rua, certo? Os comerciários é os que encontramos, são o 15, lojas, são os comerciários, tá certo, meus amores? São os comerciários. Escritório de advocacia. Vocês entenderam mais ou menos? Não é um assunto complicado, é um assunto bem fácil, não é isso? O trabalho urbano e o trabalho rural. Aí vocês vão estudar da página 64. Deixa eu ver aqui. 64 a 71, né? Porque tem as atividades a 71, certo? Mas também tem os espaços públicos, que é da 61 a 63. Vocês também poderão estar dando uma estudadinha nessa parte, né? E responder a questão da 63, que é pequena, bem pequena mesmo, viu? Fique com Deus, uma ótima aula, um bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Um cheiro no coração, meus amores. Tia tá morrendo de saudades.